Ciro Gomes dá sinais de que deixará o PDT, podendo filiar-se ao PSDB após a fusão deste com o Podemos. Ciro foi, logo após o nascer do PSDB, um dos seus mais ilustres filiados. Para cumprir missão do PSDB nacional, ele renunciou ao governo do estado do Ceará, assumindo o Ministério da Economia para implantar o Real, um projeto revolucionário para a economia nacional. Mas, embora sendo um importante quadro do PSDB, suas divergências com Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, eram significativas. Eram e são significativas, embora ele, Ciro, se desse bem com outros tucanos de São Paulo, como o ex-governador Mário Covas, de São Paulo, e outros tucanos daquele estado. Ciro tinha como seu aliado, e tem, o Tasso Gereissati, que era a maior força do partido do PSDB fora de São Paulo. Num determinado momento, as divergências de Ciro com Fernando Henrique Cardoso chegaram ao limite e Ciro trocou o PSDB pelo PDT sem antes passar pelo PSB, ou pelo PPS também. Bom, as eleições de 2022, não apenas impuseram ao líder político cearense, Ciro Gomes, a sua mais dura derrota, como lhes deram no Ceará a maior decepção eleitoral, junto com o esfacelamento político da sua até então muito unida família. O rompimento do irmão Cid, a quem o fez nascer para a política, parece ser infindável, embora, ultimamente, ele tenha dito que não sente mais as dores da punhalada que recebeu do irmão. Recebeu a punhalada que recebeu nas costas do irmão. Ciro, como uns poucos políticos nacionais, não sabe fazer outra coisa senão política e, diga-se, com seriedade. Ele, provavelmente, não disputará mandato nas eleições do próximo ano, embora uma boa parte do PDT queira que ele seja novamente candidato à presidência da República. Mas ele vai ter presença forte na campanha eleitoral de 2026, tanto no Ceará quanto no cenário nacional. Nós começamos dizendo que ele dá sinais de que deixará o PDT, porque o PDT, ao que tudo indica, não deixará o governo Lula, embora, recentemente, a bancada de deputados federais do partido tenha anunciado um distanciamento do governo federal. Uma parte do PDT quer continuar no governo, não apenas a parte do PDT do Senado da República, mas também uma parte do PDT da Câmara dos Deputados. Ciro
embora se diga que na política que não há o impossível, ele resistirá o quanto puder, pelo menos é o que se dá para aferir das suas posições, ele ficará distante do PT e será um dos seus principais adversários, tanto na eleição nacional quanto na eleição estadual. Essa nova filiação dele ao PSDB significa dizer que ele e Tasso, embora não tenham mais pretensões de conquistar mandato, eles vão continuar fazendo política juntos e juntos com a oposição. Nós já dissemos aqui que tanto um quanto o outro têm conversado com antigos adversários, como o capitão Wagner, por exemplo. O capitão Wagner já conversou várias vezes com Ciro, já se desculparam. O capitão Wagner já conversou algumas vezes com Tasso Gereissati, com quem também já esteve o deputado federal André Fernandes, representando o PL. Há um compromisso desses, e aqui já citamos, desde o final do ano passado, quando da eleição municipal, de que eles marcharão juntos nas eleições de 2026, porque o adversário comum deles, Ciro, Tasso, André Fernandes, capitão Wagner e outros, o adversário comum é o PT. Nós falamos aqui na semana passada sobre a decisão da Câmara dos Deputados de determinar a sustação do processo crime contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Naquele momento nós comentamos porque o noticiário nacional dava conta de uma disputa entre Câmara e Supremo. E, na verdade, eu disse aqui que não existia porque a Câmara estava fazendo exatamente o seu papel. Ela tem, pela Constituição da República, o direito de mandar sustar qualquer ação crime contra um dos seus. É evidente que não é qualquer um dos seus, é um dos seus que tenha cometido o crime após ter sido eleito deputado federal. E assim foi feito. E o Supremo Tribunal Federal acatou a decisão da Câmara. Porém, como o Alexandre Ramalho teria cometido outros crimes antes de ser deputado federal, ele vai continuar sendo processado por esses crimes. Não pelo crime que teria cometido já como deputado federal, que era o de atentar contra o regime democrático. O noticiário nacional, hoje, dá a ideia de que essa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar o desvio ou o roubo que algumas associações cometeram contra aposentados e pensionistas do INSS, orçado aí avaliado em pouco mais de 6 bilhões de reais. O questionamento é que esse roubo contra os aposentados e pensionistas vem desde outros governos, embora tenha se intensificado e ampliado muito no governo do presidente Lula. Exatamente por ter nascido lá atrás é que
se questiona hoje se para os políticos de direita e de esquerda vale a pena se apurar esse roubo contra os aposentados e pensionistas. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, depois de um novo compromisso, ele retornou no fim de semana dos Estados Unidos, mas já tem outra viagem programada para lá, ainda no decorrer deste mês. Esse é um compromisso acadêmico que ele já tinha firmado desde o ano passado. Quando ele retornar desse compromisso acadêmico, já no final do mês e início do próximo mês, ele intensificará os entendimentos no sentido de filiar-se ao novo partido, a União Brasil, que hoje já faz uma federação com o PP, Partido Progressista. Roberto Cláudio já tem o compromisso firmado com os dirigentes nacionais e os dirigentes locais do União Brasil e do PP, de que filiar-se-á a essa agremiação ainda no decorrer deste ano, embora ele possa esperar até abril do próximo ano, porque o político, para ser candidato em 2026, ele precisa estar filiado a um partido a partir do mês de abril daquele ano, ter domicílio eleitoral e os outros requisitos mínimos exigidos pela legislação eleitoral. Mas ele não vai esperar essa data limite de abril e vai se filiar antes. Embora alguns deputados estaduais, 3 ou 4, não se filiem na mesma data ao novo partido. Os deputados que estão comprometidos, hoje estão no PDT, estão comprometidos com Roberto Cláudio de ir com ele para a nova agremiação, mas eles vão aguardar a janela partidária, que é um período de um mês que a legislação eleitoral garante a vereadores, deputados estaduais e deputados federais trocarem de partido sem infringirem a legislação eleitoral, ou mais precisamente, a lei da fidelidade partidária. Alguns vereadores de Fortaleza e de outros municípios cearenses poderão acompanhar Roberto Cláudio já nesse primeiro momento. Ele já comunicou a sua disposição de deixar o PDT ao presidente nacional do partido, ainda quando era o André Figueiredo, que estava no exercício do cargo, também Carlos Lupe, que voltou à presidência do partido, já está ciente disso, e as conversas que ele tem mantido aqui no Ceará com o Ciro Gomes e com o Tasso Gereissati estão já todas nesse sentido de que ele terá um novo partido. E por que ele não irá, então, para esse partido que sai da fusão do PSDB com o Podemos? Porque ele já estava compromissado anteriormente com a direção nacional do União Brasil. Mas está certo que Ciro e Tasso Gereissati serão 2 cabos eleitorais de Roberto Cláudio nas eleições de 2026.